Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos ler esse salmo que é tão maravilhoso e precioso para esse momento que nós vamos estar vivendo aqui. Momento de ceia, momento de comunhão. Salmo de número 133. Salmo de número 133. Eu sei que nós temos diversas traduções, você pode acompanhar na sua, eu vou fazer a leitura, e conforme eu for fazendo a leitura, você vai repetir para que a igreja junta possa falar esse salmo. É muito bonito a igreja fazendo isso. Vamos ler. Então diz assim a palavra: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção, e a vida para sempre. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, é, meu Deus, no poder desta palavra que nós abrimos este culto para celebrar o teu santo e o teu precioso nome aqui, Senhor. Nós estamos reunidos como igreja e aqui viemos te adorar, aqui viemos te glorificar, Senhor, e receber de ti, meu Deus, a tua palavra, receber de ti, Senhor, as bênçãos das quais o Senhor tem, meu Deus, preparado para as nossas vidas. Senhor, nos receba diante de ti com os nossos louvores, com a nossa adoração, também, meu Deus, com a nossa gratidão, Pai. Fala conosco nesta noite, Senhor, de maneira que a tua palavra possa formar em nós, meu Deus, algo que seja precioso aos teus olhos, Senhor. Que nós possamos aprender a te adorar e a te glorificar, como diz a tua palavra, porque o Senhor é Espírito, e é importante que nós venhamos aprender a te adorar em Espírito e em verdade, Senhor. Para isto, meu Deus, que o teu Espírito Santo possa agir no nosso meio aqui, Senhor, tomando-nos pelas mãos, Pai, e fazendo com que nós possamos entrar diante da tua glória, Senhor. Nós vamos cantar com os nossos pés aqui na terra, mas o nosso coração vai estar em tua presença aí no céu, Pai. Em nome de Jesus, nós assim oramos, e como igreja já te agradecemos, agora e para todo sempre, e aquele que assim crê comigo, diga amém. Vamos louvar ao nosso Deus com alegria, celebrá-lo. Pode aplaudir o Senhor, esteja à vontade, você está na casa de Deus. Pra mim um lugar em glórias e conquistas.
Pegue sua Bíblia, nós vamos abrir no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 26, e eu só leio se você der um glória. Agora eu leio. Agora eu leio. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? Então, com a sua Bíblia aberta, vamos nos assentar e vamos receber essa palavra que o Espírito Santo tem para os nossos corações. Quando nós lemos no versículo 26 que Jesus fez tudo isso aí, e o versículo 26 fala que ele fez isso enquanto eles comiam. Só que eles não estavam assim comendo como num dia normal. Eles não estavam almoçando, eles não estavam jantando, eles estavam celebrando a Páscoa. No capítulo número 26, versículo 1, você vai ver que havia um plano terrível, para poder pôr as mãos em Jesus. E havia ali uma conspiração do sacerdote, do sumo sacerdote, para que Jesus ele fosse preso, para que Jesus fosse alcançado. Já havia sido preparado o pacto da traição, já havia sido preparado o preço desse pacto, e também já se havia pago o preço desse pacto. Mas no versículo de número 17, do capítulo 26, fala que no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E aí nós vamos chegar lá no versículo de número 26, que foi onde nós lemos. Então era a Páscoa que eles estavam celebrando. E essa Páscoa, ela estava sendo celebrada pelos apóstolos e por Jesus, mas debaixo desse contexto de perigo, debaixo desse contexto de perseguição. E a Bíblia fala que ainda assim Jesus ele fez questão de celebrar a Páscoa. Ele estava sendo procurado, estava prestes a ser preso, a ser julgado e passado por todo o processo da sua condenação e da sua crucificação. E veja que Jesus, ele não se intimidou diante de todos esses perigos, mas ele fez questão de participar daquele momento. Por quê? Porque a Páscoa era algo importantíssimo para eles. Então veja que o fato de nós estarmos hoje aqui, para estarmos celebrando a ceia do Senhor, não é um dia comum, não é um momento comum, isso aqui é um momento especial. Isso aqui é um momento que nós temos que enfrentar e vencer todo tipo de perigo e de adversidade. É por isso que eu vejo o Zé Roberto aqui para poder participar dessa ceia.
enfrentando o que ele está enfrentando, ele está aqui para poder participar da ceia. É por isso que eu vejo o Isaac naquelas condições, saindo de casa para poder estar aqui nesta noite para participar dessa ceia. E assim também você. Nós temos que vencer tudo, porque esse momento aqui é o nosso momento maior na presença de Deus. Então a Bíblia fala que Jesus, ele fez questão, porque afinal de contas a Páscoa que eles iriam celebrar não era algo ali, sabe, de momento, mas a Páscoa que eles estavam celebrando, ela vinha desde o capítulo 12, do capítulo 13 do livro de Êxodo, e já faziam mais de 1500 anos, 100 séculos, 150 séculos para ser mais preciso, que eles estavam ali comemorando e celebrando a Páscoa. Então vinha num processo. Assim nós também estamos aqui celebrando a ceia há quase 2000 anos, pessoal. Então é um processo que a igreja ela participa, e que não pode haver nenhum tipo de trauma, não pode haver nenhum tipo de ruptura, porque faz parte de uma logística de Deus. Então nós temos que nos esforçar além dos nossos limites, empenhar além das nossas forças, o que a gente não faria por isso e por aquilo. A ceia, ela tem que ultrapassar os nossos limites para que nós possamos estar. É por isso que a irmã Maria, lá no último banco, que falou para mim que agora recentemente completou 93 anos, ela até ergueu a mão lá, ó. Ela está aí para celebrar a ceia do Senhor Jesus. Então a Bíblia fala que Jesus, ele, diante de toda aquela circunstância, ele fazia questão. Também fazia questão porque ninguém sabia, mas Jesus sabia que aquela seria a última Páscoa. Se você pegar a sua Bíblia, dá uma olhada aí no capítulo de número 26 e lá no versículo de número 17, veja se está pontuado como título aí desse texto, a última Páscoa. Vê se está escrito isso aí na sua Bíblia. Quem tem isso escrito, levanta a mão. Tem algumas traduções que não tem. As que não tem, se você quiser por conta escrever, você pode escrever para você poder entender que esta aí foi a última Páscoa. Se foi a última Páscoa, quer dizer que não tem outra. Se foi a última Páscoa, então quer dizer que essa Páscoa que nós vemos hoje, ela pode ser qualquer tipo de Páscoa, menos a Páscoa de Deus, que Deus estabeleceu para o seu povo. Ela pode ser a Páscoa comercial, ela pode ser a Páscoa do coelho, ela pode ser a Páscoa do chocolate, ela pode ser a Páscoa religiosa, mas ela não é a Páscoa bíblica, porque a Páscoa bíblica, a última delas foi celebrada pelo Senhor Jesus Cristo. E por que Jesus também fez questão, diante de toda aquela situação que ele estava vivendo, de poder estar realizando esse momento aí da Páscoa? Porque era naquele lugar, praticando ali todo o cerimonial da Páscoa, que trazia para eles a calma para os temores pessoais. Eu sei que você está aqui hoje, eu sei que existe uma paz que está invadindo aí o seu coração, que é muito maior do que os seus problemas, do que as suas adversidades. Eles estavam ali porque Jesus sabia que aquele lugar era um lugar onde poderia acontecer a solução para os problemas que eles estavam ali vivendo. Porque esse momento aqui, irmão, é um momento especial para Deus falar com você, para Deus se revelar com você, para Deus trazer uma palavra vinda do céu, preparada exclusivamente para poder te ajudar e te fortalecer, irmão. Jesus sabia que aquele momento seria um momento especial para ele poder alcançar a vitória que era necessária,
aquela vitória espiritual que ele precisava ter para poder passar por tudo que ele vai passar. Nós vimos aqui esse testemunho. Quem imaginava que essa família ia passar por um momento assim? Nós não sabemos aquilo que nós vamos passar, mas esse momento aqui pode nos fortalecer, pode nos capacitar, porque esse momento aqui nos leva a uma comunhão profunda com Deus. E se Deus é por nós, é isso aí. Então Jesus sabia que não podia deixar passar. Jesus também sabia que ali estava se cumprindo as profecias do Velho Testamento, e ele sabia que aquela seria a última Páscoa, porque a Páscoa do judeu tinha o cordeiro, mas ele sabia que agora ele iria se tornar o verdadeiro cordeiro pascal. Aleluia. Então ela não podia deixar de ser cumprida. E a Bíblia fala que no versículo aí, que os discípulos perguntam para eles: onde o Senhor quer que a gente, quer dizer, não é em qualquer lugar, não é em qualquer lugar, onde o Senhor quer, vamos fazer, né, a nossa ceia, né, aqui nesse lugar, ali naquele lugar. Não, a ceia, ela não pode ser praticada de qualquer jeito, ela não pode ser realizada em qualquer lugar, no meio de qualquer circunstância. No meio do casamento, vamos fazer uma ceia. Não, a ceia é mais do que o casamento. No meio de uma festa de aniversário, vamos fazer uma ceia. A ceia é mais do que uma festa de aniversário. No meio de uma reunião familiar, vamos então fazer uma ceia particular. A ceia é mais do que uma reunião particular de família. A ceia é uma festa do Senhor. Aleluia. Então a Bíblia fala que eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente venha fazer os preparativos? Aí o versículo 18 fala assim: e ele lhe respondeu: vai à cidade ter com um certo homem, e vocês vão dizer para eles: o mestre manda dizer, meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então perguntaram: Jesus, onde o Senhor quer? Ele falou: você vai até a cidade, você vai encontrar um homem. O outro evangelho vai explicar que ele diz assim: vocês vão até a cidade e vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água, vocês vão segui-lo, e aonde ele entrar, vocês vão lá e vocês digam para ele: o mestre manda dizer, né? E por que Jesus disse isso? Porque um homem carregando um cântaro de água numa cidade, sim, na nossa cidade talvez seja uma coisa comum, mas lá na cidade deles isso era incomum, porque isso era um serviço das mulheres. As mulheres que iam até a fonte e pegavam água e traziam nos seus cântaros. Ver um homem, acho que nunca foi visto um homem carregando um cântaro, só naquele dia, para que se cumprisse a palavra de Jesus Cristo. E quando eles entraram na cidade, eles viram aquele homem carregando aquele cântaro. Então não tinha dúvida, não tinha 2 homens carregando, não tinham 3, não tinham 4, não tinha meia, só tinha quantos? Um homem carregando um cântaro de água. Conforme a palavra do Senhor não falha. Talvez eles pensaram: o mestre está louco, onde que nós vamos ver um homem carregando um cântaro de água? A Bíblia fala: mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas aqueles que... É só crer, irmão, só crer, só crer, só crer, porque quem crê verá a glória de Deus. E olha que o texto fala assim: o mestre manda dizer. Poderia estar escrito aí: o mestre está pedindo para ver se dá. O mestre mandou perguntar para você: é possível a gente fazer aí a Páscoa na sua casa? Mas aí está escrito que o mestre manda. E por que o mestre manda? Porque Jesus não está na ceia aonde ele não é bem-vindo. Jesus está na ceia da vida daquele em que ele reina, em que ele manda. Ele não mandou um recado para uma pessoa qualquer, ele mandou um recado para um homem que era servo
dele. E se tiver servo aqui de Jesus nesta noite, a ceia não vai acontecer neste lugar, mas vai acontecer dentro de você, no seu coração. Aleluia. Então aquele homem, né, não foi um abuso de Jesus. Ele tinha em Jesus o seu Senhor. Diga assim: o mestre manda. Diga: Jesus é que manda. Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Aleluia. A Bíblia fala então que lá no verso de número 20, fala assim que chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Então veja que a Bíblia fala assim que eles estavam ali nos preparativos e já se assentando na mesa da Páscoa. E a Bíblia fala assim que chegou a tardezinha, como era costume dos judeus fazer isso no começo do crepúsculo. E diz assim que chegada a tarde, pôs-se ele quem? Jesus. Diga assim: Jesus. Pôs-se Jesus à mesa com os discípulos. Quantos discípulos tinham ali? 12. E a Bíblia deixa os 12 discípulos de lado para falar que quem estava sentado naquela mesa era ele, Jesus. Nós podemos estar em 100, 200, 300, 500, a nossa presença é muito importante, mas quem se destaca, quem deve aparecer nesse momento, nesse lugar, é a presença dele. Aleluia. Porque a ceia não é minha, não é sua, a ceia é... Eu estive ontem na igreja. A igreja estava linda, mas eu quero te dizer que com a igreja linda eu pude perceber a presença de Jesus lá. Ele é a pessoa principal na ceia, irmão. É a Ele que nós devemos observar. É a palavra dele que nós precisamos então ouvir, que nós precisamos então guardar. Os 12 estavam lá, mas a Bíblia não cita Pedro, a Bíblia não cita João, a Bíblia não cita Tiago, a Bíblia não cita ninguém, mas a Bíblia, ela foca nele. Nós mais do que nunca precisamos deixar de citar as coisas que acontecem ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos ser como a palavra de Deus, nós precisamos ser mais cristocêntricos. Ao invés da gente ver tantas coisas na rua, tantas coisas em casa, tantas coisas na igreja, nós precisamos procurar ver mais Ele, porque Ele está em todo lugar. Ele está na rua, está em casa e principalmente está na igreja. É a Ele que nós devemos observar, é a Ele que nós precisamos vislumbrar e nos alegrar. Então a Bíblia fala que Jesus senta com eles na mesa. E o versículo 26 fala que uma vez sentando, tinha se preparado naquela mesa a Páscoa. Mas Jesus fala que enquanto eles comiam a Páscoa, então Jesus tomou um pão. No meio de tantas coisas preciosas da Páscoa, o que tinha na Páscoa para ser comida? O cordeiro, as ervas amargas e os pães asmos. Mas a Bíblia fala que enquanto eles comiam estas coisas, então Jesus toma com ele um pão. E tendo tomado o pão, ele o partiu e abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então veja que a Bíblia fala que aquela última Páscoa, ela foi celebrada. Diga: última Páscoa. Por isso que o povo de Deus não celebra mais Páscoa. Nós não celebramos Páscoa.
Porque Jesus celebrou a última Páscoa. E no lugar da Páscoa, ele então instituiu a ceia. E veja que para os judeus o cordeiro era muito importante ali na Páscoa. Mas para nós o que de mais importante tem na ceia é o pão. Porque o cordeiro dos judeus que eles comiam, para nós este cordeiro é por isso que quando ele vai ao Jordão, o profeta que o antecedia, falando sobre ele, o que ele fala? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista já estava se referindo a ele como sendo ele o Cordeiro. Aí vem o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 5, ele fala para a igreja: Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Então veja que a palavra de Deus fala que Jesus estava ali com os apóstolos sentados naquela mesa, e ele percebia que aquele momento era o momento mais importante da vida dele. As pessoas querem caracterizar os seus momentos mais importantes com coisas importantes. Tem gente que quer construir coisas importantes para ser eternizado. Tem gente que quer fazer coisas importantes para ser eternizados. Quantos já fizeram no longo da história? Quantos nomes que nós temos no passado que fizeram coisas? Por exemplo, vamos pegar longe, Nabucodonosor, por exemplo, que foi um homem que construiu um dos maiores reinos sobre a face da terra. Hoje não se escuta falar mais nada sobre ele, a não ser quando a gente faz uma leitura bíblica. Ninguém vê uma obra dele, ninguém viaja para ver uma obra dele, ninguém procura. Se nós olharmos, por exemplo, pessoas na história que deixaram seus marcos, para poderem foram esquecidos. Mas Jesus, o homem mais simples que a terra já pôde receber, erguendo um pão, nunca mais foi esquecido. Porque não é o que a gente faz, é o que a gente é. Nós somos passageiros, mas Ele é eterno. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Aleluia! Ninguém pode tomar o lugar dele. Então, sabe, não fica perdendo tempo querendo se eternizar, não. Querendo deixar fortunas para as próximas gerações, porque você vai ser esquecido. Sua fortuna vai ser esquecida. Seu busto vai ser desprezado. O seu livro vai deixar de ser lido. A sua história vai naufragar no meio do curso dos anos. O que você sabe sobre o seu bisavô? O que você sabe sobre o seu tataravô? O que você sabe sobre a sua genealogia passada? Você não sabe nada. Já se acabou na história. A riqueza que eles deixaram já foram transformadas. Hoje está em nome de outro, e chega para nós em nome de outro, e tudo passa. Diga comigo, tudo passa. Porque a Bíblia fala que passa, mas só Jesus permanece para. Todas as coisas em que nós nos envolvermos vão passar. Todas as coisas em que nós fizermos investimentos vão passar. Mas tudo que a gente faz para Deus, tudo que a gente faz para Jesus, permanece para. Pode aplaudir e glorificar. Todos os lugares que você tem passado serão esquecidos, serão perdidos no longo da história. Mas esse momento em que você está aqui para celebrar a ceia com o Senhor Jesus, nunca será esquecido, porque está sendo registrado lá nos livros do céu.
teu respeito. Por isso que Davi fala que vale mais um dia em seus do que 1000 fora. Vale mais uma hora aqui na casa do Senhor do que as nossas 23 horas fora daqui. Essas 23 vão ser apagadas, esquecidas, mas esse momento será reconhecido por Ele. Aleluia! Então a Bíblia fala que Ele ficou eternizado por levantar um pão. Depois de ressurreto, Ele encontrou 2 discípulos entristecidos por causa da crucificação e da morte dele, que estavam voltando para casa, estavam deixando Jerusalém desanimado, e Jesus então se manifesta para eles, e a Bíblia fala que eles estão indo no caminho de Emaús, e Jesus vai conversando com eles, sem eles perceberem que era e quando chegou num certo lugar, eles então se declinaram em entrar na cidade, e Jesus então ia seguindo, quando então eles disseram assim: Jesus, escuta, mas para onde você vai? Eu vou seguir viagem. Aí ele disse assim: não vai não, fica conosco. E Jesus então entra com eles, e a Bíblia fala que quando eles estavam então à mesa, só porque Jesus pegou o pão, e só porque Jesus partiu o pão, quando eles viram Jesus partindo aquele pão, um olhou para o outro e falou assim: quem é esse que está conosco? Eles perceberam que era Jesus, porque Jesus tinha partido o... Por que eles perceberam? Porque Jesus não divide nada de maneira indevida. Jesus divide de maneira que todos sejam sobejados. Ninguém precisa ter necessidade. Se nós vivermos daquilo que as mãos de Jesus podem nos oferecer, nós vamos ter sempre com fartura, porque tudo que vem dele se multiplica. Então eles disseram assim: puxa, é claro que era ele, por um acaso não ardia, não queimava o nosso coração? Se o teu coração ainda não está queimando, até você chegar aqui nesta mesa, vai começar a queimar, porque Jesus está aqui conosco nesta noite. Aleluia. E ele então levanta aquele pão e ele fala assim: olha, isto é o meu corpo. O que ele estava fazendo ali, pessoal? Ele estava abrindo a possibilidade para o mundo inteiro. Ele estava repartindo a bênção com o mundo inteiro. Muitas pessoas talvez não tivessem a possibilidade de ter um cordeiro. Muitas pessoas talvez não tivessem condições de fazer o sacrifício de um cordeiro para poder celebrar a festa da Páscoa. Mas não existe gente nesse mundo que não possa partir o pão. Jesus não é para alguns, Jesus é para todos. Jesus é para mim, Jesus é para você. Jesus é para quem a gente acha que ele não devia ser, mas ele é, irmão. Por isso que ele usou o pão, porque o pão, sabe, não é, por exemplo, você fala assim, macarrão, tem uma origem. Você fala um determinado tipo de comida, tem uma origem. Mas o pão, ele tem a origem de uma maneira universal. Em qualquer lugar desse mundo nós podemos celebrar a presença de Jesus. Em qualquer lugar da terra nós podemos celebrar a presença de Jesus. Por isso ele disse, não só para Israel, mas quando ele estava dizendo aquilo, é como se ele estivesse pegando esse microfone, ou então pela internet, invadindo as casas do mundo inteiro, e ele então estava dizendo assim para todo mundo, em todo lugar, em qualquer lugar desse planeta. Ele disse assim: eu sou o pão da vida, aleluia. Ele é o pão da vida, pessoal. E a Bíblia fala que ele então faz uma aliança, com um pedaço de pão. Eu não tenho dinheiro para fazer uma aliança com Deus. Eu não tenho riqueza para fazer uma aliança com Deus. Eu não tenho nome para fazer uma aliança com Deus. Eu não tenho origem para fazer uma aliança com Deus.
Jesus estava dizendo aqui: você não precisa ter nada, eu te dou tudo. O que foi que nós fizemos? Nada, nós recebemos tudo. Nós não entramos com nada no sacrifício. O sacrifício Ele fez por completo. Ele só pediu para que, enquanto Ele entrava com a vida, enquanto Ele entrava com Ele mesmo, enquanto Ele entrava com o seu sangue, Ele dizia assim: ó, quando vocês forem fazer em memória de mim, vocês não precisam dar as suas vidas, não precisam dar o seu sangue. Vocês peguem um pão e vocês o partam e vocês o distribuam, e quando vocês forem distribuir, vocês vão dizer assim: isto é o corpo de Cristo. Aleluia! Nós não temos nada, mas nós possuímos tudo. Quem está comigo pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificá-lo. No versículo de número 28, ele fala que depois dele ter partido, ele toma o cálice, e no versículo número 28 ele fala assim: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna ali, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Veja o pensamento de Deus. As nossas alianças são alianças de palavra. As nossas alianças são alianças de papel, de documento. As nossas alianças são alianças de assinaturas de firmas reconhecidas. Mas a aliança de Deus, ela é diferente. A aliança de Deus é com sangue. Aleluia. E Ele, sabendo que a gente não ia ter sangue para isso, Ele, sabendo que nós não íamos ter nenhuma riqueza para isso, Ele então pegou ali o cálice e orou, consagrou e disse assim: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. A aliança que Deus tem conosco é uma aliança imutável. Nunca vai mudar. Uma aliança inesquecível, Ele nunca vai se esquecer. É uma aliança perpétua, nunca vai ter fim. A aliança que Ele tem conosco é uma aliança estabelecida não no nosso sangue, no sangue dEle. É uma aliança perfeita, porque o nosso é contaminado, mas o dEle é puro. É diante dessa aliança que nós nos colocamos em cada Santa Ceia que nós participamos. Então a Santa Ceia não é simplesmente um ritual, não é simplesmente um cerimonial. A Santa Ceia é um compromisso para aqueles que reconhecem o compromisso de Deus. Quando eu participo da Santa Ceia, eu passo a estar debaixo do sangue de Jesus Cristo. Mas esse sangue de Jesus Cristo, ele alcança a minha vida de uma maneira diferente que as outras alianças alcançavam. Se você abrir comigo em Êxodo, capítulo de número 24, você vai ver que em uma das alianças, no versículo de número 6, Moisés tomou metade do sangue. Que sangue? O sangue do cordeiro que havia sido imolado, e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E ele tomou o livro da aliança e o leu para todo o povo. E eles disseram: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu, gotejou, esborrifou sobre o povo
e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas. O sangue do Cordeiro estava sendo derramado sobre eles. Jesus pega o cálice da graça e ele fala aos seus discípulos: isto é o meu sangue, bebei dele todos. E nós então não recebemos por cima o sangue do nosso Cordeiro, mas nós bebemos o nosso Cordeiro, de forma que o sangue da aliança não está por fora, mas o sangue está por dentro. O sangue corre nas nossas veias e confronta com o nosso sangue, porque o nosso sangue é imundo, é impuro, mas o sangue dele é puro. Só que maior é aquele que está em nós do que nós. Por isso que nós não somos dados ao pecado, mas nós somos inimigo do pecado. Nós lutamos contra o pecado, porque o sangue de Jesus corre dentro de nós. Aleluia. Jesus não esborrifou o sangue. Jesus disse: tomai e bebei do meu sangue. Então quando ele fala isso, no versículo de número 29, ele termina dizendo assim: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então, veja que ele pega o que estava acontecendo lá, 2000 anos atrás, vamos arredondar, e ao invés de ele olhar para aquilo que estava acontecendo naquele momento, ele olha para o futuro. Ele olha para quando aquilo ia acontecer no reino do... Depois, ele olha para depois da igreja. Ele olha para depois de 2000 anos. Ele olha para depois da ressurreição dos mortos. Ele olha para depois do arrebatamento. Ele vai olhar para algo que para nós vai acontecer lá no céu. Aleluia. Quando nós estamos aqui, nós estamos livres do nosso passado e nós estamos livres do nosso presente. A nossa presença aqui neste lugar fala que além de passado e além de presente, nós temos futuro. Fala para quem está do teu lado, fala: eu tenho futuro. Fala aí, eu tenho futuro. E o meu futuro não está na conclusão da minha universidade, não está na conclusão do meu sonho. O meu futuro está em poder alcançar e entrar na eternidade. Aleluia! Porque é lá que Jesus te viu. É lá que ele está dizendo aí no versículo: e digo-vos, pois, que desta hora em diante não beberei esse fruto da videira convosco. Até quando? Até aquele em que o hei de beber novo. Com quem? Com quem? Fala para quem está doendo, fala: com você. Jesus está marcando um encontro com você. Jesus está marcando um encontro com a igreja. Nós vamos encontrar Jesus na glória. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Aleluia. Então, para a gente poder concluir, o que é isso que nós estamos fazendo aqui? Isso que nós estamos fazendo aqui ninguém pode fazer. É só nós que podemos fazer. É só o povo de Deus que pode fazer. Ninguém pode fazer. Porque o que nós estamos fazendo aqui é um memorial de quem já passou. Porque o texto sagrado diz assim: fazer isso em memória de mim. É quem já passou. Aleluia. Mas o que nós estamos fazendo aqui, além de fazer em memória, também é uma profecia a respeito daquele que haverá de vir.
Nós estamos aqui não porque nós acreditamos que Ele veio, que Ele fez. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que Ele veio, que Ele fez, que Ele foi e que Ele vai voltar. Aleluia! Vai voltar. Essa é a nossa fé. Aleluia! Essa é a nossa fé, a nossa principal fé. Essa é a força que nos faz vencer o inimigo, que nos faz vencer o pecado, que nos faz vencer as trevas, que nos faz vencer a enfermidade, que nos faz vencer a tribulação, que nos faz vencer os tropeços da vida, que diante de qualquer circunstância a gente se coloca de pé, porque nós lembramos, o Espírito Santo nos faz lembrar que nós temos um encontro marcado no céu. Eu chegarei lá com a graça dele. Diga para quem está do seu lado: chego também. Fala aí, chego também. Vamos ficar de pé. Aleluia, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Chego também. Aleluia. Oh glória. Então veja que a nossa fé é a única, tá? Existe muita fé espalhada por esse mundo. Existe gente buscando a paz. Tem gente buscando uma frase filosófica interessante para poder acomodar as coisas no coração. Mas a filosofia não vai levar ninguém para a eternidade, porque o autor dela não foi. Todo tipo de religião não vai levar ninguém para a eternidade, porque nenhum autor de nenhuma religião chegou na eternidade. Mas a nossa fé em Jesus Cristo diz que nós chegaremos lá. Porque a nossa fé nos leva não a trabalhar em coisas que não existem ou que são passageiras. Mas a nossa fé nos leva a trabalhar justamente naquilo que enfraquece o homem. Naquilo que leva o homem para as trevas, para o inferno. A nossa fé é a única no mundo que reconhece, que luta de dia e de noite contra o pecado. Essa é a nossa fé. A nossa fé não está nas grandes reuniões, não está nos grandes templos, não estão nas grandes multidões. A nossa fé está em vencer o pecado. Pergunta para quem está do seu lado: como está a sua luta? Como está a sua luta? Fala para o irmão, para a irmã, fala assim: se precisar de ajuda, conte com a minha oração. Aleluia, aleluia. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Porque no céu entra de tudo. No céu vai entrar gente grande e gente pequena. No céu vai entrar gente gorda e gente magra. Olha para quem está do lado do perfil e fala assim: dá para entrar. Falei para ele: dá para entrar. Dá para entrar. Dá para entrar. No céu entra gente rica e gente simples. No céu entra gente culta e gente inculta. O céu é para todos. No céu, escuta o que eu estou te dizendo, no céu só não entra pecado. Aleluia. É disso que nós precisamos nos livrar. Por isso que eu e você precisamos de Jesus. É o único que pode perdoar pecado. Por isso que na mesa da ceia ele disse: fazei isso em memória de mim. Não se esqueçam de mim. Fala aí: não se esqueça dele, não se esqueça dele. Não se esqueça dele. Aleluia. Fazei isto em memória de mim. Porque haveremos de beber deste cálice de uma maneira nova. Juntos. Aleluia.
Chega até a tremer a carne. Aleluia. Vai ter uma hora que a gravidade não vai conseguir nos sustentar, irmão. Vai ter uma hora que o inimigo não vai conseguir impedir. Vai ter uma hora que, no comando de Deus, a trombeta vai soar. E o impossível vai acontecer. O cemitério, os sepulcros, os túmulos, as tumbas não vão ser capazes de impedir, mas os mortos vão ressuscitar. E nós, os que estivermos vivos, quem está vivo aí? Quem está vivo aí? Nada vai poder te segurar, nada vai poder te impedir. Aleluia. Porque quando soar a trombeta e o teu nome for chamado, mas vai ser o meu nome, não esse que você usa aqui na terra, porque esse vai ser esquecido, mas vai ser o nome que está escrito lá no livro da vida, aquele nome que eu não sei, você não sabe, mas quando ele for falado, eu vou saber, você vai saber também. A terra não vai conseguir nos segurar, e a Bíblia fala que nós vamos ser arrebatados. Aleluia. Aleluia. Vem Jesus, fala, vem Jesus, vem Jesus, vem, vem Jesus, vem, vem Jesus, vem, 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 vem. Vem Jesus, vem Jesus, vem, levanta a tua mão, vem, vem Jesus, vem, vem Jesus, vem Jesus. Foi naquele dia, naquele domingo, estava preparada a ceia lá na igreja Fonte, aleluia, e ele estava lá na mesa. Mas você não viu mais ninguém, tinha bastante gente, mas a pessoa que mais chamava a atenção era ele, era a presença dele. Ele está conosco aqui hoje. Ele está conosco aqui hoje, está conosco aqui hoje, está conosco aqui, aleluia. Oh glória, mas aonde? Eu não estou vendo. Aleluia. Por um acaso não queima, não arde o seu coração. Por um acaso, quando você olha para essa mesa, de quem que você se lembra quando você olha para essa mesa? Você se lembra de alguém? Tem algum nome que te vem à memória? Alguém se eternizou dessa maneira simples, mas dessa maneira gloriosa. Quando a gente olha para essa mesa, não dá para pensar em outro nome senão no dele, Jesus. Jesus, Jesus, diga o nome dele. Diga esse nome tem poder. Esse nome vai abalar as estruturas da sua vida. Esse nome vai fazer com que as cadeias caiam por terra, enfermidades desapareçam, que o mal seja repreendido. Diga o nome dele, Jesus. Jesus, 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 que nome lindo, que nome lindo, que nome perfeito, que nome maravilhoso, aleluia. O inimigo não gosta de ouvi-lo, o inimigo não consegue falá-lo, o inimigo não consegue permanecer aonde se fala a respeito do nome dele, Jesus, Jesus. Vamos, sem ensaiar, sem combinar horário, vai falando Jesus, 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 e esse lugar vai se encher da glória dele, e esse lugar vai se encher da glória, vai se encher da glória, aleluia, aleluia, e a ponto de você começar a dar glória, a ponto de você começar a dar glória, a ponto de você começar a perceber que, aleluia, que a pessoa mais importante aqui é ele, aleluia. Oh glória. Aleluia. Foi para fechar isso aqui, hein? Coisa linda, hein? Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos ficar de pé para a gente poder encerrar. Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, pela oportunidade de estarmos debaixo da tua aliança, na segurança da nossa fé, alimentados pelo teu corpo
e abençoados, lavados, purificados pelo teu sangue, meu Deus, preparados para uma semana, num mundo que nós sabemos que é um mundo de trevas, um mundo tenebroso, mas que no meio desse mundo de trevas existe um povo que resplandece a luz, meu Deus, e nós fazemos parte desse povo. Não podemos nos esquecer, meu Deus, dessa aliança que nós temos contigo, e que, ó Pai, através dela, nós possamos fazer como o semeador fez, sair, meu Deus, para o trabalho, para as nossas atividades, sair semeando a tua palavra, semeando o teu poder, semeando o reino dos céus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor do teu coração e a presença gloriosa do teu Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todo sempre. Aquele que crê e recebe, diga comigo. Vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus.